Glória a Deus. Boa noite a todos. A gente brinca que no fim do culto é Pix, porque agora aqui na igreja a gente não canta assim, é pique, mas a gente canta é Pix. Amém? É o jeito mais saudável de dar presente, né? Vocês estão felizes aí? Glória a Deus. Que final de semana poderoso e impactante que essa igreja teve. Nós estivemos reunidos durante todo esse final de semana lá no sítio com os pastores da Aliança Apostólica, sendo ministrado pelo Bispo Ney, pelos demais pastores de várias localidades, né? Rio de Janeiro, Cordeirópolis, Lavras, pastores que vieram da Europa e agora estão integrando a missão. Ou seja, Deus ele tem trabalhado nessa igreja de maneira poderosa, que além de pastorear Poços de Caldas, a Igreja Batista Vivar também está vivendo um tempo apostólico. Dá uma glória a Deus aí. E estamos tocando outras cidades, outros pastores, e isso é extraordinário. Ou seja, nós temos para impartir. Coloca a mão no seu coração, diga assim: o que eu recebo, eu preciso impartir. Amém? Fique de pé no seu lugar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 10. Hoje pela manhã o Espírito de Deus me inspirou a falar sobre o tema mais importante, na minha modesta opinião, acredito também na concepção de Deus, que se chama família. Fala comigo, família. Não existe nada mais importante do que a família. Nada para você pode ser mais importante do que a sua família. E a Bíblia, ela vai trazer um parâmetro muito forte de Gênesis a Apocalipse, fundamentando a maneira ao qual nós tratamos a nossa família. Amém? Nós vamos falar sobre isso nessa noite. Desde já eu quero convidar você a abrir o seu coração, a emprestar o seu entendimento espiritual a que o Espírito quer dizer, para que você saia daqui compreendendo que se tua família for teu propósito de vida, você tem tudo com Deus. Amém? Marcos capítulo 10, do verso 6 ao 9, vai dizer: mas no princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Vou repetir: mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são mais dois, mas são uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Amém? Pode tomar o seu assento, deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. A família é um projeto criado por Deus. A família não é uma invenção humana. A família, ela não é, já que eu não tenho nada mais importante para fazer, vou constituir uma família, né? A família é prioridade nos planos de Deus para a humanidade. Inclusive, a família faz parte do plano da redenção. Jesus Cristo não veio só para você, mas Ele veio para a tua família. Posso ouvir um amém? Diga mais alto: Jesus morreu pela minha família.
Amém? Põe a mão na sua cabeça e fale: eu preciso entender isso. Antes do pecado fazer parte da humanidade, é interessante, pastor Milton, sem a gente combinar nada, hoje pela manhã, entra, trazendo essa passagem emblemática do livro do Gênesis, sobre o primeiro homicídio, Caim e Abel. Alguém que deveria, pelo menos deveria, ter recebido os princípios da família no seu coração, os princípios da palavra de Deus no seu coração, mas quando Satanás oferta para ele a possibilidade da vingança, ele ignora até mesmo o conselho de Deus. Deus dá um conselho para ele, fala: Caim, o pecado já à porta, meu filho. Satanás está aí, cirandando. E por que o teu semblante descaiu? Porque Caim ficou bicudo, ficou de cara feia, porque Deus rejeitou a sua oferta. E algo que nós precisamos entender, o pastor Milton falou algo aqui muito interessante, isso aqui é muito sério. Deus não aceita você adorá-lo de qualquer jeito. Deus não vai aceitar você adorar do teu jeito. Esse é o meu jeito. Se Deus quiser, tá bom. Você vai cair do cavalo com ele. Porque Deus, diferentemente do pastor, que muitas vezes tem que ficar pisando em ovos a maneira que vai falar com você, porque senão você pega as tuas coisas e vai procurar um pastor melhor. Deus, ele vai falar na lata para você: não aceito a maneira que você está levando a sua vida. Quem está pegando o boi é você. Ele vai falar isso. E ele falou para Caim: o pecado jaz à porta, cabe você dominar. E depois Deus vai falar para ele algo interessante, pastor Paulo. Ele vai dizer o seguinte: se você não proceder bem, não vai dar tudo certo. Por que você está tendenciosamente querendo matar o seu irmão? Ou seja, fala comigo, Deus é onisciente. Ele já sabia, irmãos, que Caim queria matar o irmão, por inveja. Porque Caim não entendeu nada. Fala comigo, Caim não entendeu nada. Quantas pessoas não entenderam nada sobre o conceito família? Fala comigo, família. Fala: servir a Deus tem tudo a ver com família. Servir a Deus tem tanto a ver com família, que a Bíblia ela diz que o homem que não governa bem a sua casa não pode governar nada na estrutura eclesiástica. Se a tua casa tiver com um problema, a ponto de eu identificar que o problema lá é tão grave, tão sério, como pastor, eu vou ter que dizer para você: ama a sua vida. É muito importante o que você faz aqui nessa igreja, mas você vai sentar no banquinho e você precisa passar um período para você aprender o conceito de servir a Deus. Porque eu seria um charlatão, um falso profeta, se eu só interessasse nas tuas mãos. Faz assim com as tuas mãos. Elas são preciosas. Quantas pessoas não querem saber de fazer nada na casa de Deus? E nós oramos todos os dias para que Deus levante casais, principalmente casais. Fala comigo, casais. Fala comigo, casais. Principalmente casais, porque a probabilidade de um casal constituir família é 99,9%. Um ou outro não tem filhos, ou porque de fato escolheu não ter, e está tudo bem, cada um escolhe e decide o que quer fazer da sua vida, e outros porque infelizmente não podem. Mas quando nós temos um casal servindo na liderança da igreja, eu não tenho um casal servindo na liderança da igreja, eu tenho, diga comigo, uma família, diga mais alto, uma família sacerdotal servindo o corpo de Cristo. Para acordar o seu irmão que deve ter tirado um cochilo à tarde, está meio com preguiça, aplauda Jesus bem alto aí para você acordar ele. A casa de Deus não pode fugir do princípio básico de falar sobre família. Domingo nessa casa nunca você vai ver outro nome ali. Aqui sempre vai chamar, fala comigo, culto da família.
Fala mais alto, culto da família. É a família cultuando a Deus, amém, queridos? Quinta-feira aqui, que é o culto de fé e milagres, a gente rola no chão aqui, no reteté de Jeová, dá um glória a Deus aí. Fogo, milagres, não que Ele não faça milagres aqui no domingo, mas o maior milagre do culto de domingo é você sair daqui entendendo que a instituição família tem tudo a ver com os planos de Deus realizados em você. Tem pessoas que vêm aqui, deixa eu ir lá buscar minha bênção, deixa eu ir lá buscar uma resposta, deixa eu ir lá buscar algo que eu preciso receber de Deus para poder ter uma vida melhor. Eu quero dizer para você, se tua família não faz parte do que você veio buscar aqui nessa noite, tira seu cavalinho da chuva, você não vai levar nada para casa. Porque Deus, Ele só vai te abençoar se tua família fizer parte do propósito principal disso que você está colocando nas mãos de Deus. O que você está pondo nas mãos de Deus tem a ver com a sua família? Tem. Então levanta a tua mão direita em nome de Jesus. Hoje você sai daqui com a tua resposta. Mas se o que você veio buscar tem a ver só com você, meu irmão, você precisa aprender mais um pouquinho sobre o que é servir a Deus. Hoje mesmo nós vivemos num mundo extremamente conturbado, sim ou não? Imoral, sim ou não? Tendenciosamente inimigo das famílias, sim ou não? E se nós voltarmos os nossos olhos para a Escritura Sagrada e pararmos de dar ouvidos para esse mundo falido, nós vamos entender que não estamos desfrutando do ambiente mais poderoso na terra, que é a nossa família. Infelizmente, por falta de sabedoria, muitas vezes da mulher, muitos homens preferem o boteco, o futebol do sábado e do domingo com os amigos, da quarta-feira à noite, do que estar em casa, por falta de sabedoria de uma mulher. Infelizmente, muitas mulheres hoje, apoiadas pelo movimento feminista, que diz que a mulher deve ser independente do homem, muitas mulheres dentro da igreja, não é porque estão ouvindo ideologia das feministas que são independentes do marido, não. É porque o marido não está cumprindo o seu papel dentro das suas casas. O marido que tem um papel, diga comigo, de ser o provedor, mais alto, provedor, fala, promotor e protetor. Provedor, promotor, protetor. Marido tem o dever de prover. Dá um glória a Deus aí. Marido tem o dever de proteger. Posso ouvir um amém? E o marido tem o dever de promover a esposa e promover os filhos diante da sociedade, ministerialmente, espiritualmente. O que nós estamos vendo? Uma geração de homens que ficam num quarto escuro chorando, comendo ali um pacote de chocolate amargo, para ficar ruim mesmo, para ficar triste, melancólico. Um bando de homens assistindo dorama, misericórdia, irmão. Está repreendido em nome de Jesus. Pastor Ajô assiste sozinho, não dá não. Homens que precisam exercer sua masculinidade não com autoritarismo. Fala comigo, autoritarismo. Dando tapa na mesa, falando quem manda nessa bodega aqui sou eu. Não é assim. Para você ter o respeito da sua esposa, você precisa no mínimo ser provedor. Dá um glória a Deus aí. Você precisa ser promotor, você tem que promover a tua esposa. E você tem que proteger a tua mulher. Então hoje nós estamos vivendo uma geração de mulheres independentes porque os maridos não estão assumindo o seu papel. E Deus está de olho em você. Cadê os homens? Levanta a mão. Põe a mão assim na cabeça e fala: Deus está de olho em mim. Deus está de olho em você, varão. No princípio da criação, Deus os fez, diga comigo, homem e mulher. Olha o que a palavra diz. Se você se atentar para a Bíblia, você vai perceber o quanto Deus zela pela família. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e unir-se-á à sua mulher.
Deus não criou homem e mulher por nenhuma outra razão, senão para que se constituísse um casamento. Fala comigo, casamento. Deus não criou você senão para uma razão, para você constituir família. Dá uma glória a Deus aí. Deus não criou você para você viver uma vida de egocentrismo, ou seja, prioridade são as suas coisas, secundariamente vem a tua esposa, vem os teus filhos. Não, querido. Eu não posso, como alguém que lê a palavra de Deus, enganar você numa palavra que tudo vai dar certo na sua vida, que vai ficar tudo bem, se você não tem vivido o seu papel dentro desse casamento na sua casa. Isso serve para homem e mulher. No princípio, ou seja, no princípio de tudo, não existia absolutamente nada. Deus cria, faz a terra em 6 dias. E a Bíblia vai dizer que no 7º dia Ele descansou. Dentro desse processo de 6 dias, Ele criou tudo que há nos céus, na terra, cria os animais, a estrutura do planeta em que nós vivemos, e também cria o homem e dá para ele um propósito. Quando Deus ele percebe Adão sozinho na terra, Ele fala: eu preciso dar um propósito para esse homem, pastor Paulo. Por quê? Porque eu falei para você: ei, governe sobre a terra, cuide dos animais, cuide das plantas, dê nome aos bichos, cultive. Sim, Adão trabalhava, irmão. Fala comigo, Adão trabalhava. Adão comia do fruto, mas ele plantava semente. Dá uma glória a Deus aí. Isso aqui está na Bíblia. Não ficava nascendo nada sozinho, não. Deus criou tudo primeiro. Depois Ele falou para Adão: Adão, a fruta você come, mas a semente você planta. Dá uma glória a Deus aí. E homem que lidera bem a sua casa precisa parar de comer a semente. Homem que lidera bem a sua casa, quer provisão na sua casa, quer proteção na sua casa, ele precisa cuidar da sua família, como Adão instruiu a Adão cuidar do Éden. Ei, Adão, você que tem Adão bem vivo dentro de você, e ai de nós se não fosse o segundo Adão, chamado Jesus. Posso ouvir um amém? Não coma a semente. Fala comigo, não coma a semente. Querido, semente é para ser plantado, amém? É por isso que Deus te dá, do 100% que Deus te dá, Ele fala: 10% separa, porque 10% é consagrado, 10% é semente, 10% precisa ser plantado, e no outro mês tem de novo, e no outro mês tem de novo. Dá uma glória a Deus aí. E no outro mês tem de novo, e sempre terá de novo, se você aprender a plantar. Agora tem gente que quer colher sem plantar. Aí não tem condição, irmãos. Mas não é disso que eu vou falar. Deus cria Adão e Eva por uma razão: deixará pai e mãe. O homem deixará pai e mãe, unir-se-á sua mulher. O que Deus está dizendo? Deixará de ser menino, deixará de ser dependente emocionalmente, financeiramente, filosoficamente, religiosamente, unir-se-á sua esposa, e os dois se tornarão, diga comigo, uma só carne. Então, meu filho, durante todo o tempo o Senhor está dizendo: acabou a sua vida para você. Agora você tem, diga comigo, um propósito. Teu propósito é tua mulher, meu irmão. Teu propósito é tua família. Teu propósito é teus filhos. Não é teu sogro, não é tua sogra, não é teu pai, não é tua mãe, não é tua avó, não é teu tio, não são seus amigos, não é teu carro, não é nada disso. Teu propósito de vida chama-se cuidar da tua família. Dá uma glória a Deus aí. Nós temos que pregar sobre isso nos altares, porque famílias estão todos os dias sendo assoladas por falta de cumprimento de princípios. E os homens, eles querem bênção. Os homens, eles querem ser promovidos. Se você não prover, não promover e não proteger a sua mulher, não haverá na sua vida provisão, não haverá na sua vida proteção, não haverá na sua vida promoção nenhuma da parte de Deus. Por quê? Porque Deus te deu um propósito. Diga: cuidar da minha família. Vai falar só para os homens, pastor? Não, daqui a pouquinho eu vou falar para as irmãs também, amém? Uma casa, quando está sendo construída,
principalmente os homens entendem bem disso, algumas mulheres também, elas precisam de uma estrutura, de uma engenharia. Contrata-se um engenheiro, o engenheiro então ele vai projetar toda o estrutural da casa antes dela ser construída. O engenheiro ele vai, principalmente eu que construí, eu me lembro que o engenheiro que nós contratamos, ele acompanhava praticamente todo dia a casa na fase de fundação. Fala comigo, fundação. Agora fala comigo, fundamento. Eu me lembro que o engenheiro ia lá, de segunda a sexta-feira, ele iria pelo menos um dia sim, um dia não, observando o que os pedreiros estavam fazendo na parte de fundação. Porque não há nada mais importante em uma construção do que fundação, fundamento. O Johnny acabou de mostrar para mim aqui um prédio, 3 andares, né? 3 andares que caiu aqui no Primavera, estava quase pronto. Estava no jeito já de inaugurar. O empreendedor já estava vendendo os apartamentos. Graças a Deus que nesse prédio com fundamento errado não morava ninguém. Dá um glória a Deus aí. Então, o engenheiro, ele é a autoridade máxima no processo de construção de uma casa. Existem regras, você não faz do jeito que você quer. Eu vou colocar uma medida a menos de cimento, eu vou baixar aqui a medida dos vergalhões. Por quê? Não, porque gasta demais. Não, eu vou diminuir o número de sapatas, de broca, é muito caro, vou pôr menos pedra brita, menos cimento. Por quê? Porque eu não quero gastar e eu não quero pagar o preço muito caro o fundamento. Eu quero falar uma coisa para você. Família precisa ser fundamentada na palavra de Deus. Dá um glória bem alto aí. Dá um amém bem alto aí. Então, a família, existe uma engenharia espiritual que precisa ser seguida. Se você começar a economizar no fundamento da palavra de Deus, fala bem alto comigo, a casa vai cair. Fala mais alto, a casa vai cair. Então, da mesma maneira que o engenheiro que assina um projeto, ele fala para o pedreiro, quem manda no projeto sou eu. Coloca aí a medida do cimento, a medida da pedra brita, as medidas da ferragem, quem manda, porque quem entende de fundação sou eu. Quem assina o projeto sou eu. Ao que depender de mim, a casa não vai cair, porque está sendo acompanhado por alguém que entende. Deus está dizendo para você, não adianta você querer levar tua função na sua casa do teu jeito. Você precisa olhar para a Bíblia. Dá um glória a Deus aí. Se tua casa não para de pé, irmão, toda semana está caindo, todo mês está caindo, o teto está desabando, ei, eu quero dizer para você, está faltando fundamento, porque está querendo fazer do seu jeito. E eu falava hoje aqui pela manhã, a igreja estava bem vazia, e normal, tinha um exército lá no sítio trabalhando, servindo. Tinha gente servindo lá na Zona Sul. Nós tivemos um final de semana intenso com cultos, reuniões de liderança todos os dias, né, pastor Paulo? Estamos moídos, hein, pastor Paulo? Zoinho está no fundo, né? Zóio no fundo, mas nós estamos aqui, dá um glória aí. E aí hoje de manhã tinha poucas pessoas aqui, mas tinha mais mulheres. E eu comentava, que coisa interessante, né? As mulheres, elas geralmente assumem um papel de liderança espiritual na casa, sabe por quê? Porque o homem, ele quer fazer do jeito dele. E aí sabe o que acontece? Geralmente essas casas que as mulheres assumem como cabeça, elas não têm estrutura espiritual para serem cabeça, porque Deus levantou o homem para ser o cabeça. Dá um glória a Deus aí. E elas assumem um peso, irmão, tão violento, que elas não têm base espiritual para isso, e geralmente a casa rompe, a casa cai, e ficamos nós aqui na intercessão, na oração, fazendo gabinete, atendendo mulheres desesperadas, porque homens omissos não querem pagar o preço de sustentar suas casas espiritualmente. E para quem que eu tenho que pregar? Para você que está aqui. Para quem que eu tenho que ensinar isso? Para você que está aqui na igreja. Levanta a mão os homens aí em nome de Jesus. Assuma seu papel. Assuma seu papel. Pastor Milton, assuma seu papel na sua casa. Heloísa, assuma teu papel, irmão. Vem para cima. Cadê o Toninho, meu sogro? Assuma teu papel. Danilo, vamos, meu filho. Deus conta com você. Ei, Ramon, e aí? Daí nós vamos fazer?
que tipo de homens que somos, que não mostramos para ninguém que entra nessa casa nosso papel de liderança e de cabeça. Dá um glória a Deus bem alto e bem forte aí. Fundamento. O engenheiro da família é o Espírito Santo de Deus, amém? E o Espírito Santo de Deus está dizendo: não é do seu jeito, não é com a sua medida. Quem entende de família sou eu, então faço o que eu estou mandando. Fundamentos. Neste caso, para uma construção de uma casa, de um prédio, enfim, a autoridade da obra lá na construção é o engenheiro civil. Fala engenheiro civil. Ele projetou ali a casa, então ele é a autoridade lá. Mas no caso da família, a maior autoridade profética sobre os lares, sobre a família. Levanta a tua Bíblia bem alto assim. Levanta assim, isso, fala autoridade sobre os fundamentos de uma família. Você pode dizer, é a palavra de Deus. Não tem outro, irmão. É a palavra de Deus. Posso continuar pregando? Vocês querem que a gente abra um texto aqui para falar de vitória? Vamos falar de vitória. Vamos falar de bênção. Vamos falar, Deus vai te dar, Deus vai fazer. Não vai, irmão. Se tua família, teus filhos, tua casa não estiver no centro da vontade de Deus, você vai ficar chupando o dedo. Então, existem pilares, muitos pilares espirituais que sustentam as famílias. Eu quero aqui falar de pelo menos 4 rapidamente. E o primeiro deles, o primeiro fundamento, o primeiro pilar, fundamento de uma casa que atrai a presença de Deus. E quando a presença de Deus está na casa, ela fica como a casa de Obed-edom. Quem já ouviu a história de Obed-edom? Quando a arca estava na casa de Obed-edom, enquanto a arca estava lá, aquela família prosperava. Posso ouvir um amém? Ninguém ficava doente, posso ouvir um amém? Não faltava recurso financeiro, posso ouvir um amém? Meu Deus, uma casa dos sonhos, porque a arca da aliança, da presença de Deus estava lá. Você precisa levar a arca da presença para a sua casa através dos fundamentos. Fala comigo, o primeiro fundamento. Diga assim, o amor do marido pela esposa. Pastor, meu marido não está aqui, precisava tanto ouvir essa palavra, mas em nome de Jesus eu quero liberar uma palavra profética. Levanta a mão aí em nome de Jesus. Você e a tua casa vão servir ao Senhor. Deus vai honrar a tua fé. Deus vai honrar a tua fé e vai alcançar a tua casa, vai alcançar todos os membros da tua casa. Por quê? Porque você tem buscado por eles. Mas eu tenho que falar sobre isso aqui, irmão, porque o ano de 2024 só está começando. Diga comigo, o ano do governo. E se você, querido, não se posicionar no que Deus tem para você como missão, o que vai começar a acontecer? Vai pipocar de pessoas aqui querendo um aconselhamento no final do culto do pastor. E eu vou ter que perguntar para você. A primeira coisa que eu vou perguntar, como é que está a sua casa? Como é que você está como marido, como pai? E aí, querido, sinceramente, como é que uma oração quebra um princípio? A oração não quebra princípio não, gente. A Bíblia fala, pastor Milton, que nem Deus volta atrás da sua palavra. Nem Deus, pastor Paulo. Deus estabeleceu princípios e nem Ele muda os princípios. Então como é que pode um pastor, um padre, um pai de santo, um satanista, seja quem for, mentir para você e colocar você sentado no centro da do teu egocentrismo, na egolândia da tua cidade, colocar um cetro na tua mão e falar para você que o mundo gira em torno de você? Não gira. Deus coloca Adão na terra, dá para ele uma esposa, dá para ele filhos e fala para ele, cuida da tua família, rapaz. Para isso que eu te criei. Se não fosse assim, eu teria feito você anjo. Fala comigo, anjo. Anjo não casa, não tem família, não tem obrigação com o filho. Função de anjo é assistir a Deus diante do seu trono todo poderoso de glória. Amém, querido? Sendo anjo. Fala, eu não sou anjo.
Fala mais alto, não sou anjo. Você tem obrigações a serem cumpridas. Olha o que a palavra diz no livro de Efésios capítulo 5, verso 25. Coloca aí. Efésios capítulo 5, verso 25 vai dizer: maridos, o que a Bíblia está falando? Não, fala mais alto aí, irmão. Isso, vocês estão no culto, sim ou não? Eu sei que foi um final de semana cansativo, mas teve dia que nem no culto você foi. Eu fui em todos, estou aqui vivo. Amém? Fala comigo, maridos. Ame cada um sua o quê? O que Deus está mandando? Amar quem? Está te mandando amar, meu filho. Assim como quem? Qual é o exemplo que ele deu? Cristo amou quem? Quem é a igreja? Levanta a mão bem alto aí. Como que Jesus ama você? Como que Jesus nos ama? Não. Jesus ama a igreja da seguinte forma: entregou-se por ela para sacrificá-la, tendo-a purificado pelo lavar das águas mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. E olha o que ele vai dizer: como que eu posso conseguir isso? Que amor é esse? Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher com o seu próprio corpo, entregando a si mesmo. Se alguém tiver que morrer num assalto, quem tem que entrar na frente da bala, irmão? Quem, irmão? Entrou um bandido lá em casa, está fazendo um barulho no quintal. Tem homem mandando a mulher lá ver que barulho que é que está tendo lá fora. Olha, amor, está fazendo barulho lá fora. Você tem que ser o super-homem, irmão. Coloca a tua capa com essa aqui e fala pro bandido: me mata, mas deixa a minha família em paz. Dá uma glória a Deus aí. Diga amor. Fala mais alto, amor sacrificial. Quem tem que morrer para tua esposa viver é você. É assim que Jesus amou a igreja. Dá uma glória a Deus aí. É você que foi pendurado lá na cruz? Sim ou não? Quantas chibatadas você tomou nas costas? Deixa eu ver, faz assim na palma da tua mão. Eu não estou vendo prego aí, não estou vendo cicatriz, não estou vendo nada. Foi você que recebeu uma coroa de espinho e foi zombado? Foi você, irmão? Responde para mim aqui. Então você tem que morrer para que a tua esposa tenha vida. E sabe o que está acontecendo? Hoje as mulheres estão morrendo para que os maridos tenham vida. As mulheres estão morrendo aqui, ó, joelho no chão. Homem não ora, homem não paga o preço. Homem, a mulher vem para a igreja às vezes sozinha. Por quê? Porque não quer estar no culto não, irmão. Quer estar assistindo o jogo do Corinthians. E tomara que o Corinthians vai para a segunda divisão também, só por causa disso. Ai, meu Deus. Fala comigo, Deus vai me pegar esse ano. Ah, fala mais alto, Deus vai me pegar esse ano. Eu quero ouvir os homens falando: Deus vai me pegar esse ano. Deus vai te pegar esse ano, irmão. Aí não adianta ficar ano do governo, carro novo, vida nova. Não, não, não. Ano do governo é o teu amor renovado em aliança com Cristo Jesus. Dá uma glória a Deus aí. E aí sim você vai ter vida. Porque se você dá vida pela tua esposa, levanta a tua mão em nome de Jesus, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, irmão. E os solteiros que estão aqui, vai anotando aí, meu irmão, vai aprendendo. Que aí pelo menos você erra, você vai aprender com o erro do irmão que está do seu lado. Fala para o seu irmão: eu quero aprender com teus erros, irmão. Fala para ele aí.
Porque olha o que Jesus, que na carta aos Efésios o apóstolo Paulo fala: quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta, cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. O que Jesus faz com a igreja? Fala comigo: cuida e alimenta. E diga comigo: e protege. É o que eu estou te falando. Se Ele cuida, Ele provê. Amém? Ele promove e Ele protege. Então tua função para com a tua esposa, e aqui eu quero colocar também os filhos, apesar que filho não pode ficar entre você e o teu cônjuge, porque você não está criando filho para ficar a vida inteira com você. Você está criando filhos para que eles possam ser sal da terra e luz do mundo. Dá um amém bem alto aí. Porque depois casa todo mundo, fica você e tua esposa velhinho dentro de casa, irmão. Eles vão viver a vida deles. Então é você, marido, para sua esposa, e é você, esposa, para o seu marido. Você quer ser cuidado por Jesus? Quer ou não? Você quer que o Senhor Ele venha promover e proteger você onde você estiver, sim ou não? Então ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo, bate no peito assim, a si mesmo se entregou por ela. Amém? E amar, querido, amar é uma decisão, amém? Amar é um compromisso assumido. Amar é você colocar em prática. O amar que a Bíblia está dizendo, ele é incondicional. Para de dar desculpa para amar a sua esposa, meu irmão. Para de dar desculpa. Jesus não deu desculpa nenhuma para seguir até o final e morrer naquela cruz por você. Pelo contrário, foi levado como ovelha muda ao matadouro. Não reclamou, cumpriu o propósito. Aprenda a cumprir o teu propósito. Amém? Segundo fundamento, fala comigo: o respeito da esposa pelo marido. Deixa eu ouvir o suspiro dos homens aí. Dá um suspiro aí, varão. Tem que bater mais uns homens, que o homem aguenta mais, certo? Tá doendo aí, Ramon? Faz um carinho nele aí, Beatriz, nas costas dele aí, fala. Efésios capítulo 5, verso 22, abra sua Bíblia. Efésios capítulo 5, verso 22. Vai dizer assim: mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, como ao Senhor. Escute bem, filhas, pois o marido é o cabeça da mulher. Cadê o amém das irmãs? Que amém mais fraco? Cadê o amém das irmãs? Diga comigo, meu marido, meu cabeça. Eu sei que às vezes é duro, hein? Mas vai por mim. Se você ouvir o conselho da palavra de Deus hoje sobre a tua casa, e você assumir o seu papel, amém, queridas? Deus vai te honrar. Por quê? Como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em quase tudo. Está escrito aí? Quase tudo. Em algumas coisas, só quando me convém. Em quê? Em quê? Em quê? Tudo. Sujeitas a seus maridos. Portanto, cada uma de vocês também. Aí Jesus vai falar com os homens de novo. Mas eu vou até aqui.
Um dos maiores problemas hoje de relacionamento entre casais que nós atendemos nos gabinetes pastorais são mulheres assumindo função de marido. São mulheres que não respeitam seus maridos. São mulheres que estão na igreja, mas quando chega em casa não pratica nada que aprendeu na igreja. São mulheres que não têm o respeito por parte do ensinamento da palavra de Deus, que é compreender que Deus deu para o homem a habilidade, diga comigo, de ser cabeça. E o que significa cabeça? Fala comigo, governo. Fala mais alto, governo. Muitas mulheres estão cansadas nas suas casas, nos seus lares, porque assumiram uma posição de governo que não foi dada a ela. Eu já falei aqui, eu sei que em muitos casos é por conta de omissão do marido. Mas ao invés de você pegar tudo, ao invés de você abraçar tudo, ao invés de você ser desesperadamente afoita para poder governar, já que ele não resolve, eu resolvo, já que ele não faz, eu faço, já que ele não quer, eu vou fazer. Ei, levanta a tua mão, mulher, em nome de Jesus, diga comigo, eu preciso aprender a descansar em Deus. E eu quero convidar você, a mulher, quero convidar você a orar para que Jesus tome o seu marido por cabeça. Posso ouvir um amém? Tua oração não deve ser tão difícil assim. Tua oração não deve ser tão penosa assim, de dizer, meu Deus, que sofrimento é esse? Porque o meu marido não serve ao Senhor, não vai para o culto, não está na igreja, não ouve aquelas ricas palavras. Como eu estou sofrendo? Não. Quantas de vocês aqui entendem que Jesus está cuidando de você como igreja? Levanta a mão em nome de Jesus aqui. Deixa eu dizer uma coisa, por falta do seu marido como cabeça, você tem Cristo como cabeça. Ei, por falta da omissão do seu marido, você tem Cristo governando a sua casa. Teu marido não suportará a tua oração se você passar a orar dessa forma. Mas olha assim, irmão, Senhor Jesus, pega o meu marido. Vou contar uma coisa para vocês, porque você deve estar falando, esse cara está falando aí de barriga cheia. Como que é fácil alguém pegar o microfone e ficar falando um monte de coisa? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vem cá, meu amor. Ela pensou, deu uma pensada. O que será que ele vai arrumar? Uma das coisas que a minha esposa mais escuta é como eu gostaria que o meu marido fosse como o pastor Rodrigo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ela pagou o preço de oração 1 ano, vindo para essa igreja sozinha. Sabe o que ela escutava quando ela chegava em casa? Eu falava para ela, meu Deus, hein? Não sai da igreja agora, hein? Tudo é igreja. Tudo o bispo falou. Tudo a bispa falou, falava para ela. Outra coisa que eu falava para ela, não traz pastor aqui. Não traz. Não quero saber de pastor na minha casa não. Você quer ir para a igreja? Vai você. Outra coisa que eu falava para ela, para resumir, ela às vezes combinava de vir aqui para a igreja para poder lavar o templo, né, jogar uma água, tirar poeira, passar pano. E eu ia em casa, eu brigava com ela e falava para ela, você vai deixar a nossa casa para poder ficar fazendo faxina para pastor? Esse era eu, irmãos. Ela saía chorando e vinha me contar e falava, meu amor, hoje Deus falou isso na palavra. Aí ela falava para mim, sabe o que Deus falou, amor? Que você precisa me amar como Cristo amou a igreja. E você pensa que eu recebia, irmão? Eu brigava com ela. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Nós somos testemunha de que eu não sou quem eu sou hoje porque eu sou melhor do que você não, meu irmão. Porque eu sou melhor que o seu marido? Claro que não. O seu marido é uma bênção,
Mas sabe o que talvez esteja faltando em você? Você quer um marido como o pastor Rodrigo de hoje, que é pastor, que prega a palavra. Eu quero ver se você tem coragem de pagar o preço que ela pagou de jejum, de oração, de orações nas madrugadas. Quantas madrugadas eu acordei com essa mulher chorando com as mãos na minha cabeça, e eu fazia assim para ela me deixar dormir. Quantas vezes ela ungiu as minhas roupas, quantas vezes ela arrumando a casa, e ela conta para mim que ela colocava a mão nas gavetas minhas de roupa e ela profetizava: tal dia ele vai estar com essa calça, com esse sapato, com essa camisa lá na igreja, servindo ao Deus Todo-Poderoso. E ela dizia: meu marido ainda não é o cabeça dessa casa conforme a Bíblia, mas o Senhor é o cabeça dessa casa. Então a pergunta que eu faço para você é: você quer a bênção, mas você não quer pagar o preço. Você quer ter um marido transformado, mas você não quer pagar o preço. Você quer ter os filhos na presença, mas você não quer pagar o preço. Você nunca vai conquistar um marido aos pés do Senhor desonrando o seu marido, saindo dele, falando mal dele para todo mundo. Eu tinha minhas mazelas. Hoje eu estou contando para você quem eu sou. Ela nunca chegou aqui e me denegriu a minha imagem para ninguém. Nunca. Nunca ela fez uma rodinha de amigas: vem cá que eu vou descer a lenha no meu marido aqui para vocês. Vocês não conhecem o meu marido. Nunca, nunca ela fez isso. Nunca ela me desconstruiu para os meus pastores, Bispo Ney e Bispa Kelly. Nunca. Uma vez eu estava sentadinho aqui. Sabe quem eu era? Eu chegava atrasado e saía correndo para ninguém falar comigo. Hoje eu tenho TDAH, para quem não sabe, viu? O pastor de vocês tem TDAH grau avançadíssimo. Então tem hora que eu entro na igreja, eu cumprimento o cara da primeira fileira e pulo da segunda. Aí minha esposa fala: vai lá cumprimentar, vai achar que você é mal educado. Aí eu volto correndo: nossa, irmão. Mas antigamente eu não queria falar com ninguém, porque eu não queria. Não quero papo. Não vem com conversa para o meu lado. Não vem falar de igreja para mim. Então, algo que precisa ficar bem claro para você: muitas vezes Deus vai falar com você, não é porque sua mulher está fofocando de você, é porque o profético vai pegar você. Uma vez eu estava sentado ali no finalzinho ali, pastor Milton, e a Bispa Kelly subiu aqui e contou em detalhes a conversa que eu tinha tido com ela de manhã. De madrugada, né? Aí eu vim contrariado, irmão, bem contrariado para o culto. Quando eu entrei no carro, eu falei para ela assim: agora você vai ficar contando da nossa vida para aquela pastora lá? Ela falou: eu não falei nada. Eu falei: como não? O que eu te falei, eu falei só para você. Ela falou: fala com Deus, meu filho. É Deus quem está falando com você. E eu te coloquei nas mãos dele. Dá um glória a Deus aí. E ela falou para mim o que eu estou falando para você. Levanta a mão em nome de Jesus. Ela falou: Deus vai te pegar. Então eu sei do que eu estou te falando. Talvez você esteja aqui hoje com essa cara de quem chupou limão olhando para mim. Você não foi trazido aqui por conta de homens. Você foi trazido aqui porque o Espírito Santo de Deus tem uma obra para fazer na sua vida. E hoje você está me olhando com essa cara aí de quem, né, chupou uma laranja azeda. Deixa eu dizer uma coisa para você: amanhã você vai estar aqui em cima pregando o Evangelho. Você vai estar aqui em cima dizendo: eu não estou te dando uma lição de moral. Eu estou dizendo para você que se você for fiel à palavra de Deus, assumir a tua posição, assumir o teu posicionamento, Deus vai honrar a tua casa. Respeite seu marido, minha filha. Respeite o processo. Ele não vai se converter da noite para o dia. Ele não vai mudar da noite para o dia. Não vai, irmão. Eu até hoje estou em construção. Hoje, como eu sou pastor, minha responsabilidade aumentou. De vez em quando ela fala: vou chamar o bispo, hein? Ela fala: não, vamos resolver aqui, está tudo certo. Hein, pastor Paulo? Aqui tem isso, hein? Eu estou te avisando. Fique de pé no seu lugar. Eu sei que homens e mulheres têm função diferente.
Eu sei que seria tudo tão lindo se fosse assim, ó. Hein, Danilo? Num estalar de dedos. Deus não vai fazer assim, ó, na sua vida. Ele não é o gênio da lâmpada. O Senhor, Ele vai agir na sua vida mediante, diga comigo, minha fé. É conforme o preço que você estiver disposto a pagar. Eu já vou orar por você, porque eu creio que se eu conseguir passar um pouquinho do que o Espírito Santo colocou no meu coração acerca dos valores da família, você vai prosperar. Dá um glória a Deus aí. Porque se você aprender a colocar a tua família no centro da vontade de Deus, Deus vai prosperar você. Por que Ele não faria isso? Por que Deus não te daria uma casa maior? Dá um glória aí. Por que Deus não te daria um carro melhor? Por que Deus não te daria um salário melhor? Por que Deus não faria de você empresário bem-sucedido? Porque se tudo que você tem pedido para Deus é para cuidar daquilo que é o maior presente para você. Diga comigo, minha família. Diga minha casa, meu maior patrimônio, meu maior projeto de vida. Ei, minha irmã, Deus vai fazer da sua casa um exemplo de família na terra a ser seguido, mas você precisa crer e pagar o preço. Quanto tempo você tem buscado Jesus pela tua família e pela tua casa? Amém? Uma pastora contou um testemunho de que ela foi convidada por uma outra pastora para pregar numa igreja. E quando ela chega no aeroporto daquela cidade, a pastora anfitriã vai recebê-la. E ela fala para ela, né, ó, bem-vinda à nossa cidade, à nossa igreja, né, o culto vai ser poderoso. Fizemos a divulgação, a igreja vai estar cheia. Mas antes, eu quero que você vá para casa, nós vamos passar uma tarde, preparei lá um lugar para você tirar lá, descansar um pouquinho. E eu deixei o meu marido em casa, cuidando do almoço. E eu quero apresentar para você o homem que Deus colocou na minha vida, um profeta, homem de Deus. E a pastora fala, meu Deus, que top. Meu marido, profeta, homem de Deus. Aliás, você precisa conhecê-lo, porque esse profético que se move na vida dele foi o mesmo que foi derramado sobre a minha cabeça. E ela é uma pastora muito para frente, uma mulher que construiu igreja, que cuida da igreja como ninguém. E quando elas chegam em casa, eles abrem um portão, a pastora convidada, ela olha na mesa, estavam ali umas marmitex. Ela falou, mas não era o marido, o profeta dessa mulher que estava fazendo o almoço? Aí ela acha estranho, mas não fala nada. Ela fala, pastora, por favor, sente que eu vou lá buscar o profeta para te apresentar. Beleza, que homem de Deus é esse, hein? Toda hora está falando com a boca cheia. E essa pastora conta que quando ela olha na escada assim, vem descendo um homem completamente trêmulo, descabelado, barbudo, magro, tremendo, cambeteando, bêbado, estende a mão para a pastora. E a mulher dele fala, essa é a mulher que vai pregar na igreja hoje, meu amor. E ele bêbado fala, é mesmo, é? E ela falou que essa mulher deve estar de brincadeira comigo, tem alguma pegadinha nessa igreja. E ela fala que ela olhando para aquele homem completamente destruído, envergonhado, quando ela vira para trás para perguntar para a mulher assim, você está de brincadeira comigo? A mulher está aos prantos. E ela fala para essa pastora convidada, sabe por que eu sempre digo isso? Hoje, ele é um bêbado, mas no dia que eu recebi uma palavra profética de que eu seria uma profetisa, de que Deus me daria uma igreja, que faria de mim uma mulher vitoriosa na terra, meu marido estava ajoelhado comigo na frente do púlpito. Eu recebi a mesma palavra que ele recebeu. Quando ele sai da porta da igreja, ele sai revoltado com o pastor, dizendo, Deus não tem isso para mim não, eu não quero isso. Ele vai para um boteco, um espírito de vício se apossa daquele homem, ela cresce ministerialmente, é consagrada pastora, faz ali um trabalho, tem
tem uma grande igreja, mas ela diz o seguinte: eu me recuso a me dirigir ao meu marido como pinguço, eu me recuso a me dirigir ao meu marido como um cachaceiro, eu me recuso a me dirigir ao meu marido como um fracassado. Não, não, não. Se há uma promessa sobre a vida dele, se Deus falou que ele vai ser profeta de Deus, ele vai ser um profeta de Deus, vai servir a igreja ao meu lado, porque eu só acredito numa palavra, a palavra que veio de Deus para a vida dele. Sabe o que está faltando para muitos de nós? Você quer ter um marido curado, transformado, tua esposa transformada, teus filhos transformados, mas sabe o que você faz? Você sai por aí o tempo inteiro reconhecendo a pecha que o diabo colocou nele, e não o que Deus prometeu para ele. Sabe o que ela diz? Ela diz: ele é um profeta, pastora, ele está bêbado hoje, mas um dia a senhora vai voltar aqui, e quem vai buscar a senhora no aeroporto vai ser ele, quem vai apresentar a senhora no culto vai ser ele. Ei, o culto de ação de graças, quem vai dirigir é ele. E ela diz o seguinte: todo culto eu levo 2 Bíblias, pastor Paulo. Ela falando: eu levo a minha e eu coloco uma outra na cadeira vazia. Eu falo para o Espírito Santo: estou guardando o lugar dele. Se o Senhor falou que ele vem, ele vem. Dá uma glória a Deus aí. Não desista do teu filho. Guarda lugar para ele profeticamente na igreja. Não desista do seu marido. Guarde um lugar profeticamente para ele no culto da igreja. Não seja você boca de propaganda do diabo, desconstruindo tua família por aí. Honra teu marido, minha irmã. Ele não vai mudar enquanto sua mentalidade não mudar. Enquanto você não começar a olhar para ele e enxergar nele um homem de Deus. Dá uma glória a Deus aí. Não estou falando que ele vai ser pastor não, porque essa graça, esse privilégio não é para todo mundo. Dá uma glória a Deus aí. Eu tenho que te dizer isso. Eu sou um privilegiado de ser um pastor, um ministro do Evangelho hoje. No começo eu sofri, não entendi, entrei em crise, não queria, nunca pedi isso para Deus. Hoje eu sou um privilegiado, dá uma glória a Deus aí. Mas eu não estou dizendo que ele vai ser pastor, mas ele vai ser pastor lá na sua casa para cuidar da sua família e dos teus filhos. Fecha teus olhos, nós já vamos encerrar, vamos orar. Eu gostaria muito que você, neste momento, colocasse essa pessoa que tanto você tem clamado por uma mudança, por uma transformação, nas mãos de Deus. Eu vou pedir ao pastor Paulo, vamos adorar o Senhor com uma canção. Enquanto isso, você vai apresentar essa pessoa diante de Deus. Vai apresentar de todo o seu entendimento, de todo o seu amor. Eu convido a você a enxergar essa pessoa transformada pelo poder de Deus. Eu convido você a enxergar teus filhos transformados pelo poder de Deus. Teu cônjuge transformado, teus pais. Talvez não seja, o problema não seja seu marido e teus filhos, mas talvez você gostaria de seus pais na presença de Deus. Enxergue-os transformados na presença de Deus. Eu vou fazer melhor. Estenda sua mão em direção à sua casa e nós vamos orar. E eu creio no que está sendo liberado aqui. Jesus vai transformar a tua família. Jesus vai alcançar a tua família. Vamos orar? Todos orando, todos orando. Isso, abre a tua boca. Tem guerra que é sua, meu filho. Tem guerra que é sua. Tem guerra que é você quem tem que pelejar. Tem coisa que não adianta você ficar esperando que eu ore aqui, porque eu não conheço a sua realidade. Mas você conhece pelo nome, você conhece pelo cheiro da roupa, você conhece pelo sorriso, você conhece pelo afeto, pelo carinho, pelo amor. Anagasu baraba chorolo baraba. Anagasu baraba. Declare, declare.
Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Onde a Bíblia diz que eu vou. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Abra sua boca, abra sua boca. Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma os meus filhos. Vem sobre mim. Espírito Santo, profetiza. Toma minha casa. Profetiza. Espírito Santo, Deus pode fazer. Toma o meu coração. Deus pode fazer. Deus pode fazer. Deus pode fazer. Deus pode fazer. Profetiza. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha casa. Aleluia. Repita comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus, eu creio, por intermédio do Espírito Santo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: Senhor Jesus, eu creio, minha família, meu maior patrimônio, minha filha, meu maior projeto pessoal. Diga: não existe nada mais importante do que minha família ser abençoada pelo Senhor. Com as mãos estendidas para sua casa, diga: eu abençoo a minha família. Diz mais alto: eu abençoo a minha família. Lança palavras de bênção para sua família. Você pode lançar. Diga: eu amo a minha família. Minha família vai prosperar. Meus filhos vencerão, serão vencedores. Lança palavras. Meus netos, você que é avô, você que é avó, meus netos serão vitoriosos nessa terra. Meus netos não vão morrer precocemente. Meus netos não vão morrer de acidente de carro, de acidente de moto. Eu não vou receber a notícia triste que eles foram cooptados pelo tráfico de drogas. Eu não vou receber a notícia triste que o meu marido está perdido na cachaça, que a minha esposa está perdida nos vícios. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todo espírito de maldição que atua nessa terra não tem poder na minha casa, não tem poder na tua casa, não tem poder na tua casa. Nossa casa está guardada, protegida pelo sangue de Jesus. Diga comigo: sangue de Jesus tem poder na minha casa. Deus me deu uma visão aqui de jovens, eu não sei se são netos, se são filhos, eu não sei. Deus me deu uma visão aqui livrando os teus filhos, aqueles da sua casa, do aliciamento do tráfico de drogas. Dá glória a Deus aí. Deus está dizendo que ainda que esse traficante tiver que morrer, meu irmão, tua casa não será assolada pelo tráfico de drogas, pelo vício. Quantos acreditam nisso? Toma posse. Fala: eu recebo. Aplaude e glorifica o nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos recebendo aqui Tarcísio dos Santos, Maria Aparecida. Quem são? Ah, que bênção. Ô Tarcísio, muito bem-vindo, viu? Bem-vindo, viu, Maria? Deus abençoe a vida de vocês, tá? Nós temos uma máxima aqui, é só para fazer uma média com os visitantes. Que a gente diz aqui, em primeiro lugar aqui, a pessoa mais importante aqui é Jesus. Mas em segundo lugar aqui é vocês, amém? Eu gostaria de pedir com muito carinho para os irmãos receberem esse casal precioso com um abraço, com carinho. Amém? Sejam muito bem-vindos. Amém? Oh, que bênção. Glória a Deus. Amém. Que honra, que bênção. Sejam sempre muito bem-vindos, tá?
Ao que precisar da gente, eu sou o pastor Rodrigo, pastora Ju, pastor Milton, essa família toda aqui. Ao que precisar, conta conosco, porque deve é aí, tá? Estamos aqui para servir com vocês, tá? Deus abençoe. Estenda sua mão, nós já vamos encerrar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a doce consolação do poderoso Espírito Santo de Deus te acompanhe até o seu lar, até o seu destino, até a sua casa. E todos dizem amém. Deus abençoe.